Pega sua Bíblia em Josué, capítulo 21. Josué 21, versículo de número 43. Isso aqui é um período após aquilo que nós vamos comentar nesta noite. Josué 21, 43. Todos acharam? Amém? Josué 21, 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Que bênção. Podemos assentar. No versículo de número 43, você vê aí, ó. Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara. Possuíram e habitaram. 44. Deu repouso de todos os lados, conforme jurara. Os inimigos não pôde resisti-los. 45. Nenhuma das boas coisas que o Senhor prometeu falhou. Agora vá comigo lá no capítulo 6, no versículo de número 27. O versículo que você leu no capítulo 21, ele aconteceu depois de muitos episódios, depois de muitas situações difíceis. Eu quero falar de uma situação difícil que Josué enfrentou. Josué chega, atravessa o Jordão, faz tudo aquilo que Deus havia dito direitinho, circuncisão, Páscoa, tudo certinho. E ele tem uma vitória muito expressiva com respeito a Jericó, não é verdade? Uma vitória, assim, não tanto cansativa. Os muros se caíram depois de um cerco de 7 dias, debaixo de uma ordenança corretíssima, nenhuma precipitação, nenhuma ansiedade, nada, tudo certinho, né? Josué observa da maneira muito correta aquilo que Deus orientara. Isso é muito importante, nós observarmos do jeito certo, né? Moisés falhou um dia porque ele não observou adequadamente. O Senhor disse, apenas fale, e ele bateu novamente. Então, essa falta de observação aí custou-lhe muito. Josué, até então, havia feito tudo certinho. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 27, assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Toda a terra estava comentando sobre o comportamento, sobre a pessoa que Josué era. Então as pessoas comentavam e falavam desse guerreiro que entrava na terra com um exército para poder tomar aquela terra. Então as pessoas estavam comentando sobre, é isso que eu quero que você entenda, para você entender o que Josué sentiu. Então, a necessidade de causar temor e impacto no inimigo, para um general, era muito importante. Então, a população das cidades, Jericó era uma cidade enorme, e o pessoal estava tudo amedrontado, porque soubera o que Deus fez, né? No entanto que Raabe comenta, no Mar Vermelho, agora no Jordão. Então o povo estava amedrontado. Um exército que veio da escravidão, do deserto, e um exército que contava com o sobrenatural. O povo estava muito assustado. Muito. E isso, vamos falar a verdade, é um grande trunfo para quem está guerreando, não é verdade? Só que acontece algo muito ruim. Enquanto Josué vencia, ele e Israel, Satanás vê no coração de um homem chamado Acã uma oportunidade de fazer Josué desanimar. Ele olha para Acã, e eu acho muito interessante esse fato, porque imagina quantos soldados haviam, nenhum caiu, só Acã. Isso é uma boa margem, né? Somente Acã caiu, mas foi o suficiente para trazer implicações negativas.
Às vezes você olha o seu assunto, e eu quero te chamar a sua atenção aqui, e você fala, mas é só uma partezinha que está prejudicada. Aí depende qual é a partezinha, né? Não? O médico chega e fala, seu coração está totalmente comprometido. Mas é uma partezinha do meu corpo. É um órgão fundamental. É ou não é? Aí ele diz, a sua vesícula está comprometida. Já não é um órgão fundamental. Então, o que nós precisamos analisar é que às vezes nós olhamos as questões da nossa vida de um âmbito errado. Porque foi apenas um homem que falhou, apenas um homem que errou, mas foi o erro. Foi o erro. Essa foi a situação. Então é isso que nós temos que analisar. Às vezes você olha para a sua vida e você faz muitas coisas boas e muitas coisas acertadas. Mas somente Acã falhou, mas foi a falha, com F maiúsculo. E Satanás foi justamente onde? Onde sabia que havia uma maldição levantada. Por quê? Capítulo 6, versículo de número 17. Toda a cidade de Jericó, todas as riquezas, todo ser humano morto, todas as riquezas capturadas para os tesouros do Senhor. Ninguém podia pegar um fio de ouro. A Bíblia diz, porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela tiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais. Maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Então quer dizer, nada, não peguem nada. Então foi levantado uma maldição, anátema, maldição, ali, tá? E Satanás trabalha como? Ele trabalha por meio da palavra. Satanás nunca vai fazer nada na minha ou na sua vida que não for pela palavra. Quando os inimigos de Daniel quiseram armar contra ele, qual é a dedução que eles chegaram? Nós não vamos conseguir colocar tropeço nesse moço se não descobrirmos uma estratégia respaldado na religião dele. No Deus que ele serve. Então descobriram que ele orava 3 vezes por dia e levantaram aquela proibição. Então o que acontece? Satanás sabe aquilo que vai te prejudicar você, aquilo que vai te causar muito dano. E ele sabe os meios que ele usa e a maneira que ele usa para fazer com que você caia em uma situação em que você não possa levantar. Porque é o seguinte, existem pessoas que elas já estão meio caídas, não é verdade? Essas pessoas meio caídas, que vivem titubeando, que vivem um dia no monte, um dia no vale, um dia no monte, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Essas pessoas, dificilmente você vai vê-las totalmente prostradas. Dificilmente. Você sempre vai vê-las assim. Um dia, como é que você está? Estou mais ou menos. Um dia, eu estou maravilhosamente bem, estou cheio de fé. E outro dia, estou meio desanimado. É tudo meio. Meio bem, meio desanimado, meio bem, meio desanimado. E aí, como é que está? Está mais ou menos, estou melhorando, né? Estou indo, está engatilhando, está melhorando, a coisa está indo. Então, ele sempre está meio, ele nunca está inteiro em alguma coisa, ele nunca está inteiro prostrado, ele nunca está inteiro no pecado, ele nunca está inteiro na santidade, ele nunca está inteiro em nada. Existem pessoas que elas são cabais, elas são definidas. Elas estão de pé, elas estão de pé. Elas são convictas, elas são convictas. É definido aquilo ali. Elas são certas, convictas, racionais. Elas têm alvo, elas têm projeto. Quando elas caem de verdade. Elas não fingem que está caindo. Elas não fingem. Eu estou desmaiando, vem. Não, elas não fazem isso. Lembra de Elias? Quando Elias prostrou-se debaixo daquele zimbro, aquilo lá era para valer, não era uma encenação. Aquilo lá não era um faz de conta.
Então, Satanás sabe que existem pessoas que vivem de faz de conta. Ela está quase cansada, num dia ela está cansada, está ponderando, no outro dia já virou a página, virou a folha, aí vai assim e assim vai. Agora, existem pessoas como Josué, que eram pessoas cabais. Se Josué prostrasse, ele estaria verdadeiramente prostrado. Quando Elias prostra, Elias está prostrado de verdade, ele não está fazendo de conta. É porque ele não tem força para ficar de pé. Então Satanás conhece, ele sabe, aqueles que fazem de conta, que vivem uma vida de uma maneira negligente, e ele conhece quais são os verdadeiros soldados, que quando eles não estão de pé, é porque não tem nem rapa no tacho mais. Não tem mais onde pegar. Eles já entregaram os pontos. Não tem como ficar de pé. Então Satanás sabe disso. E Satanás precisava um meio de desestabilizar Josué de tal maneira para ele cair de uma vez. E não apenas titubear. Porque gente guerreira, quando você desmaia ele, ou você dá um golpe nele e você não consegue derrubar ele, quando ele levanta mais forte do que nunca. Então, quando Satanás vai dar um golpe num soldado, mas um soldado valente, ele tem que dar para destruir. E esse era o propósito de Satanás com Acã. Tirar de Josué a força, tirar de Josué o ânimo, tirar de Josué a esperança, tirar de Josué um acreditar no dia de amanhã. A Bíblia diz no capítulo 7, versículo 1, e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enquanto todos estavam ali, obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, enquanto todos estavam guerreando, ali estava Acã tomando posse de prata, ouro e uma capa babilônica. Enquanto todos estavam se alegrando e glorificando a Deus pela vitória expressiva, Acã estava escondendo debaixo da tenda, colocando a prata por baixo, abrindo um buraco, escondendo direitinho para ninguém descobrir. Satanás estava tentando enfraquecer Josué por causa de um homem. O erro de uma pessoa que traria maldição a todo Israel. Uma palavra foi levantada de maldição. E essa palavra, ela foi quebrada. Não se podia tocar naquilo que era de Deus. E Acã tocou naquilo que era de Deus. E então, a maldição foi imposta. A palavra bem era perturbação. Satanás sabia que se ele fizesse alguém roubar, alguém não cumprir a palavra, ele teria legalidade. E foi o que aconteceu. Deus se afasta do exército, então existe derrota. Tudo que Satanás quer é o afastamento de Deus da minha vida e da sua vida. O que afasta Deus de nós? Pastor, eu descobri que a soberba afasta Deus. Então seja humilde. Ou então, pelo menos soberbo, até chegar humilde. Porque existem pessoas que não adianta você pedir para ser humilde. Ela tem que ser menos soberbo, menos, até conseguir ser humilde. Então, a questão que nós precisamos entender é descobrirmos aquilo que afasta Deus. Porque tudo que Satanás queria era que aquele capítulo que você leu, 21, não existisse. Que todas as proezas, todos os milagres, todas as promessas que Deus cumpre, que Deus fala e cumpre. Tudo aquilo que Deus disse a Israel, ele cumpriu. Tudo que Satanás queria era que todas as promessas feitas para Israel, as boas coisas, a entrada na terra, a posse da terra, a vitória sobre os inimigos, caísse por terra. Era tudo isso que ele queria. Só que o quê? A Bíblia diz assim no versículo de número 2, que havia outra batalha. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, agora eles estavam diante de Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Tem um versículo muito interessante para mim e para você, que diz assim, livrai-nos do mal
Pai, não peço que os tire do mundo, João 17, mas livre-os do... Quantas vezes eu e você temos orado durante o nosso mês, nossa semana, para Deus nos livrar do mal? Quantas vezes nós temos orado e dito, Senhor, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que Satanás está planejando, tudo que ele está levantando nas regiões celestiais, tudo aquilo que ele está, Deus, arquitetando para me desanimar, para me fazer errar, para me fazer cair numa cilada, para me fazer cair num pecado. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha desbaratar todo o sistema do inimigo. Deus, olha para mim e vê o que o diabo está contando comigo. Vê o que eu tenho feito, Deus, para fortalecer as trevas. Quem de nós temos orado orações precavidas? Quem de nós temos orado prudentemente? Josué sabia que eles tinham que enfrentar Ai. Ai era uma cidade muito pequena comparada a Jericó. E ele manda alguns espias. E ele estava num período de ascensão. A Bíblia diz assim, voltaram, versículo 13, a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Vamos analisar esse versículo de número 3. Qual foi a conclusão dos espias? Ai era uma cidade pequena, 2 a 3.000 soldados seria o suficiente. O povo estava cansado do quê? Diz para mim do que o povo estava cansado na batalha de Jericó. Os muros caíram. Totalmente, ali entraram só para matar, não perderam um israelita. Cansado de guerrear, cansado de batalhar. Quantas vezes você olha para Deus e diz, Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou tão cansado, que eu não estou aguentando. Mas cansado do quê? Você já parou para prestar atenção? Às vezes o diabo, ele põe palavras na sua boca e questões na sua mente. Ele faz você, sei lá, você deu brecha, você não orou o suficiente, você não veio ao culto o quanto precisava. Então você fica tão propenso ao desânimo, que ele fica assim, você está cansado, olha como você está cansado, sua vida é difícil, olha como você vai começando a acreditar em tudo aquilo. Que tipo de cansaço estavam? Por mais que eles tivessem saído de uma guerra, eles eram homens guerreiros, treinados para isso. Por que muitas vezes nós somos convencidos que nós estamos tão cansados, que nós não vamos buscar diante de Deus oração? Nós desistimos facilmente das nossas promessas, desistimos facilmente daquilo que Deus tem nos prometido, daquilo que está diante de nós. Por quê? Porque Satanás quer nos convencer que nós estamos cansados e que tem gente que pega férias, né? Você já viu? Tem gente que pega férias da milícia. Aí quando é que você vai voltar? Não sei, não volta nunca. Morre aposentado, aposentou com 15, morre aposentado, nunca guerreia, nunca batalha, nunca luta, nunca vai, nunca vence. A Bíblia diz assim, que Josué recebe a informação dos espias e simplesmente aquilo encaixa, ele aprova, aquilo, ele abre o coração dele para a informação dos espias e pronto. Aí você pode atribuir a falta de experiência, você pode atribuir a um período gostoso, de conforto, de segurança, de vitória, eu não sei. Mas qual desculpa nós temos para não orarmos? Qual é a desculpa que nós temos para não buscarmos de Deus uma direção? Qual? Explica para mim. Deus, é isso mesmo que o Senhor tem? Por que você está fazendo isso? Porque fulano quer, e porque eu quero. Mas isso é um motivo para você fazer alguma coisa? Quais são? Nós somos motivados por quê? Pelo querer dos outros, pelo nosso querer, por aquilo que nós achamos certo, por aquilo que nós achamos adequado no momento? É assim que nós dirigimos a nossa vida? E nós colocamos isso diante de Deus, não como uma consulta, mas como estou te informando, Deus, que eu estou fazendo isso.
Eu estou te informando, ou seja, ó Deus, estou abençoado, estou fazendo. Por quê? Porque você está animado, porque você teve uma notícia boa, porque você acredita que vai dar certo, porque você, era tudo que você esperava, porque você vai ser útil. Por quê? Porque quais são as suas motivações? Toda pessoa que erra, ela não erra dizendo assim, eu estou errando, né? Eu estou errando, né? Oh, não, ela está motivada. Ela está motivada por uma verdade particular. Ela está motivada por algo que ela acredita. Ela está motivada por algo que ela acredita que vai lhe fazer bem, que vai salvar-lhe de alguma maneira. Ela acredita que vai fazer bem para alguém. Josué simplesmente acreditou nos espias. Por quê que ele acreditou nos espias? Porque estava tudo bem. Tudo bem na ótica dele. Mas Deus estava vendo o que Acã havia escondido. Se Josué orasse, Deus, é isso mesmo? Deus, é para mandar 2.000 a 3.000? Você acha que Deus não responderia a Josué? Você acha que Deus não ensinaria Josué como ele deveria fazer? Sim. Mas Josué orou? Não. Por quê? Porque muitos crentes não pedem a direção de Deus. Porque Jeremias escreve uma coisa tão interessante. Ele diz assim, porque não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Você acha que o seu caminho é seu e que você pode dirigir os seus passos sem não afetá-lo, sem não denegri-lo, sem não ter que levar a consequência. Você muda o curso da sua vida como você quer, da maneira que você quer. E aí você diz, mas por que alguém não me impediu? Por que nenhum sacerdote impediu Josué? Por que nenhum príncipe impediu Josué? Porque simplesmente ele aceitou a opinião dos espias como uma verdade, como uma direção correta. Houve alguma indagação? Houve algum questionamento? Houve alguma pergunta, alguma petição de conselho? Não. Aí você erra e chega para a pessoa que convive. Por que você não me alertou? Fala, mas você por um acaso teve dúvidas? Você simplesmente acordou aquilo, entrou de acordo, pronto. Agora você vai culpar alguém por não ter te alertado? Como alertar? Por que Deus não interviu, não apareceu em sonho, não enviou um anjo guerreiro como fez uma vez com Josué? Por quê? Por que Deus não impede alguns crentes de errar? Por quê? Porventura Deus se tornou algum babá? Algum babysitter? Porventura, não somos nós que temos que orar, não somos nós que temos que jejuar, não somos nós que temos que clamar a Deus, não somos nós que temos que ter temor de tomar qualquer atitude na nossa vida. E essa atitude tem que ser, Deus, o Senhor vai adiante, se o Senhor não for adiante, eu não dou um passo. Por que Moisés não errou em nenhuma direção do deserto? Esse tipo de erro aqui não aconteceu nenhuma vez. Por quê? Moisés era bem claro quando ele diz o seguinte, se o Senhor não for, a minha presença não serve, o meu anjo não serve. Se o Senhor mesmo não for conosco, eu não saio daqui. A convicção e a confiança que Deus está diante do caminho que você escolheu, das escolhas que você fez. Infelizmente, você pode dizer, sua vida é feita de escolhas. Infelizmente. Por quê? Porque existem pessoas que não sabem escolher. Existem pessoas que não sabem discernir entre sua vontade, entre uma intromissão maligna, entre um propósito de Deus. Tudo para ela é de Deus, tudo para ela é de Deus, tudo ela batiza como se fosse de Deus, só porque ela quer, só porque vai fazer para alguém do outro lado do mundo, vai fazer bem, para alguém que está lá na China. Então ele faz. O que nós precisamos entender, a sua vida, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas. E você tem que aprender a escolher. E você tem que saber escolher. Escolhas ruins vão fazer com que você sofra. Escolhas ruins
vão fazer com que você tenha arrependimentos. Escolhas ruins vão envergonhar você. Escolhas ruins vai fazer você se sentir frustrado. Escolhas ruins vão te fazer mal. Você tem que aprender a escolher. Só que eu e você não somos capazes de decidir isso. Por isso nós precisamos de Deus. Por isso nós estamos diante de Deus. Nós não podemos ser condicionados pelas pessoas. Nós não podemos aceitar a voz das pessoas como se fosse a nossa suprema verdade. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a discernir o que é de Deus e o que é que Deus quer. Por que Deus não interviu na atitude de Josué? Porque Deus não foi convidado. Deus não é intromisso. Não. Deus não é intromisso. Ele não é um Deus intrometido. Ele é um Deus que ele é achado quando é buscado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando ele é buscado, então ele é um Deus que é invocado. Então ele responde às nossas orações. Josué não orou. Nem aqui, nem no caso dos gibeonitas. O que fez Josué errar as 2 vezes? Não sei. Porque primeiro eu preciso descobrir o porquê que eu já errei mais de 2. E você também. É muito fácil olhar para Josué e dizer por que ele errou 2. No mesmo erro, por que nós erramos mais? Então vamos descobrir o nosso primeiro. Depois a gente descobre, conversa com Josué, né? Quando chegar lá no céu, a gente pergunta por que ele errou 2 vezes no mesmo erro, não é verdade? A Bíblia diz assim, que ele simplesmente aceita a direção dos espias. E ele manda o seu pequeno exército para guerrear contra Ai. A Bíblia diz assim, versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles perderam mais ou menos o quê? E os homens de Ai feriram deles uns 36, mais ou menos 1%, perderam aí, né? Se fosse 10%, seria 300, se fosse 5%, 1%. A questão é, foi uma perda, você pode dizer, irrisória. Tem gente que ele nasce com uma tendência a adaptar-se a perder. Aí quando ele se converte, isso aí é mudado. Ele entende que a única pessoa que ele tem que perder é para Deus. A única pessoa. Só Deus vai tirar algo dele. Só Deus vai desestabilizá-lo. Só Deus vai tirar a alegria dele, deixá-lo triste. A tristeza de Deus. Só Deus vai. Diabo, não. Demônio, não. Capeta, não. Espírito maligno, não. As trevas, não. Ninguém vai fazer ele perder. Isso é o crente. Crente que vive convivendo com perda, isso não é normal. É normal? Diz para mim se é normal. Perde aqui, perde ali, perde acolá, perde, vai perdendo, perdendo, perdendo. Ah, não tem importância. Ah, não tem importância. Perde um amigo aqui, ah, não tem importância. Perde a confiança de alguém, ah, não tem importância. Perde a oportunidade, perde um ano de crescimento. Para ele nada tem importância. Mas o soldado do Senhor, ele não aceita perder. Aquilo para Josué foi uma perda expressiva. Por quê? Porque Deus, você leu aqui no 6:27, Deus estava com Josué. Deus, eu posso perder, mas eu perco para o Senhor. Eu perco para o Senhor me ensinar alguma coisa, eu perco para o Senhor. Para o diabo, não. Se ele é ladrão, eu tenho que ter o Senhor, que é o meu guardião. Então, ponto. A Bíblia diz que essa perda, ela teve uma influência muito ruim em Josué. A Bíblia diz assim, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto. Você imagina para um líder de milhares a humilhação perante a arca do Senhor até a tarde. Eles, os anciãos de Israel, deitaram pó sobre suas cabeças. A humilhação de um líder. Ele se humilha de uma maneira absoluta. Ele e os anciãos de Israel. Por quê? Porque derrota. Derrota, meu irmão. Você está perdendo.
E você está abduzido, fingindo que não está acontecendo nada. Você está perdendo. Perdendo território, perdendo força, perdendo fé, perdendo habilidade, perdendo alegria. Você está perdendo. Isso é suficiente para você alertar, falar, peraí, eu estou perdendo. Está esvaindo. E eu preciso ser o quê? Eu preciso ser diligente para poder o quê? Vedar essa perda. Eu não posso continuar perdendo. É ou não é? Hã? Não posso. Ele faz o quê? Ele faz aquilo que ele sabia. Se humilhar. Você está perdendo? Analisa. Qual área que você está perdendo? Pastor, eu percebo que eu estou perdendo ânimo, eu estou perdendo alegria, eu estou perdendo motivação, eu estou perdendo força. Então, você não pode ficar normal. Você não pode fingir que não está acontecendo nada. Estou perdendo saúde, eu estou perdendo. Porque nós vamos ali, o Senhor vai mostrando para a gente. Minha família está perdendo, eu estou perdendo comunhão na minha família, eu estou perdendo. Então, se você está perdendo, amanhã você vai amanhecer ganhando. Aqui, ó. Hã? Tem gente que acha que é assim, que o céu trabalha com mágica. Que ele vai perdendo, perdendo, perdendo. Amanhã ele amanhece e já está ganhando, ganhando, ganhando. Onde é isso? Hã? O país de Oz? Hã? Você percebe que você está perdendo vida espiritual. Você está perdendo caráter. Você está perdendo sobriedade. Você está perdendo. E você não acorda para isso. Hã? Tem gente que está perdendo a família e não está se dando conta. Está perdendo a confiabilidade de pessoas e ele não está se dando conta. Tem gente que perde a pessoa que vai ser mais importante na vida dele. E ele não está se dando conta disso. E ele não consegue enxergar isso. Perder não é bom. Perder não pode ser algo natural para você. Nós precisamos entender que Deus nos levantou para ganharmos. E não permitirmos que Satanás venha nos roubar, matar e destruir. Era isso que o diabo queria com Josué. E ele percebe que ele está perdendo. Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua vida, e você percebe, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim no versículo 7, disse Josué, ele ora e fala com Deus, Senhor Deus, por que com efeito fizestes passar a este povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Você percebe que a oração dele, ela já é conclusiva, né? Você percebe? Deus, por que é? Uma oração tão curta, tão objetiva. Deus, por que eu estou perdendo? Ele conclui. Por quê? Porque essa era a conversação do povo desde antes. Senhor, lamento. Isso aqui não é oração. Isso aqui é um lamento. Você já ouviu a sua oração? Por que você não começa a escrever a sua oração para você ver? Será que a nossa oração é uma oração que tem efeito no céu? Ou a nossa oração é um lamento? Deus, como está difícil. Deus, porque eu não estou aguentando. Deus, como a vida está difícil. Senhor, mostra para mim onde é que eu estou errando. Senhor, mostra para mim, porque eu acho que está tudo certo. Mas eu estou vendo que está tudo errado. É muito interessante. Quando você acha que está tudo certo com você, sendo que dá tudo errado para você. Está tudo certo comigo. Mas está dando tudo errado para você. Como é que pode? Uma batalha, outra batalha é uma coisa, mas só dá errado. Parece o efeito dominó, tudo errado, tem que consertar alguma coisa. Está errado aí. Satanás tem um exército contra a sua vida de fé. Ele tem um exército para que você venha falhar na sua fé. E ele ora o seguinte: por que nos fizeste passar? Por que antes tivesse dando conselhos, sugerindo a Deus? Deus, por que eu me converti? Por que eu venho na tua casa? Por que eu oro e não acontece nada? Me desculpe, isso aí não é oração não, né? Versículo 8, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos? Olhe para o seu irmão e diga assim, isso é inadmissível.
Pergunta para o irmão, ver se ele está acordado. O que é inadmissível? O que é inadmissível? Hã? Inadmissível é você virar as costas para o seu inimigo. O salmista Davi tinha uma regra: persegui os inimigos e os alcancei, e não voltei antes de tê-los destruído. Resistiu o diabo e ele? Inadmissível você fugir de um problema. Inadmissível você fugir de uma situação. Inadmissível. Por quê? Porque se vai custar sua abnegação, se vai custar sua renúncia, se vai custar sua conversão, você paga o preço, mas não vira as costas para o seu inimigo. Ouvindo isto, os cananeus, ele diz: todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Senhor, a hora que os inimigos souberem que nós perdemos para uma cidade pequena, todos irão ganhar força. Onde Jesus escreve sobre isso em Lucas? Sobre a estratégia de Satanás. Jesus diz assim, que quando um espírito maligno tem saído de um lugar, de uma pessoa, ele vai e volta e vê. Se ali ele encontrar uma oportunidade de ficar, ele vai e volta e traz 7 espíritos piores do que ele. Então a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Isso é uma estratégia satânica. Josué entendia, compreendia que a derrota para Ai ia fortalecer todas as cidades, todos os reinos, todos os povos da terra de Canaã. Eles iam se fortalecer. Então, quando você perde para um demônio, quando você perde para uma área, todos os outros demônios ficam animadíssimos contra a sua jornada. Por isso que uma derrota não é qualquer derrota. Por isso que uma perda não é qualquer perda. É isso que nós temos que entender. Deixa para lá, deixa para lá. Isso é inadmissível diante do povo de Deus. O que é que eu preciso para vencer? O que é que eu preciso para ressarcir? O que é que eu preciso para restituir essa situação? Josué sabia que tudo que aqueles povos precisavam era de um ponto de fraqueza. E Satanás está esperando uma área da sua vida negligenciada, uma área da sua vida deixada para lá, uma área da sua vida esquecida, onde você assume a derrota, onde você assume a perda. Ele está esperando, por quê? Porque todos os outros demônios ficarão fortalecidos para voltar e arrojar-se contra a sua vida, contra a sua família. É isso que você quer? Então vai atrás do prejuízo. Vai atrás daquilo que você está perdendo. Vai atrás daquilo que Satanás está logrando. Amém? Amém? Então disse o Senhor no versículo 10 a Josué: levanta-te, porque tu estás prostrado assim sobre o teu rosto. Quer dizer, deu uma repreensão nele. Levanta, Josué, para com isso aí, não é motivo para isso. Por que você está cansado, desmotivado? Por que você precisa ir em busca da razão do problema? Fica lastimando o problema. Fica lá, o problema parece uma teia de aranha. Cada dia você pega um fio para tecer um pouquinho. Cada dia você pega um fio. Não acaba nunca o fio, porque a aranha continua trabalhando. Vai eliminar, mata a aranha para você ver se o problema, se não acaba a teia dela. Resolva o problema. Não fique tecendo, resolva o problema. Vá aonde é a raiz do problema. Mas eu não sei. Ora, fala com Deus. Deus, eu estou aqui, fala comigo. O Senhor é um Deus que conversa com os seus. O Senhor é um Deus que dialoga. Fala comigo, como o Senhor falou com Josué, como o Senhor falava com Davi. Fala comigo. Por quê? Porque a importância de você saber. Deus olha para Josué e diz: não tem motivo para você ficar dessa maneira. Você precisa saber o que é que está acontecendo. Amém? Diga para o seu irmão: seu problema tem uma razão.
Aí o que os crentes fazem? Eles ficam tecendo, todo dia costurando, todo dia nos seus problemas, todo dia. Vai acabar o problema? Nunca. É a razão. A razão dos problemas de muitos crentes se chama conversão. Conversão. Para de pecar. Parou de pecar, 90% dos problemas de algumas pessoas acabam. Mas e para converter essa cabeça dura, hein? Ama o pecado, mas não consegue confessar. Não vive sem o pecado, mas não consegue confessar. É ou não é? A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, versículo de número 11. Israel pecou, transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram. Debaixo da sua bagagem o puseram. Deus sabia que era Acã ou não sabia? Sabia ou não sabia? Deus falou para Josué quem era? Não? Por quê? Fala para o teu irmão por quê. Por quê? É a mesma razão que a sua esposa ou seu marido não mastiga comida e põe na tua boca. Pensou? Sei lá, no prato para jantar, a esposa vem, pega a colher, mastiga, faz a papa, volta, põe na colher e põe na tua boca. Ela faz isso. Por quê? Porque você tem dente. Por isso que ela não faz isso. Por que Deus não dá as coisas para você mastigada? Porque você pensa, porque você sabe orar, porque você tem que galgar uma trajetória espiritual para você amadurecer. Por isso as coisas não são mastigadas. Mas as coisas que são as piores, Ele tem enviado seus anjos para destruir. O que você não dá conta já caiu, diga glória a Deus. O que você não consegue já caiu. Agora o que Ele deixou para você é só para você não ficar enferrujado. E mesmo assim o crente está cheio de preguiça. O que Deus tem deixado para você lutar, para você guerrear, é só para você não ficar enferrujado. Você não pode enferrujar, meu irmão. Deus não disse que era Acã. Deus falou, vai buscar, vai fazer, vai aprender, até você descobrir como é que se consegue encontrar um erro. Está bem diante dos seus olhos. A Bíblia diz assim, 13, levanta e santifica o povo. Olha só que exercício bom. Ensinar o povo a santificação. Porque assim diz o Senhor, anátema no meio de Israel. O povo tinha que aprender o que é santidade, o que é compromisso. Anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Diga, eu entendo. Nada de vitória, nada de ficar de pé, enquanto tiver anátema no meio da tenda. Quer prosperar, quer ser vitorioso, quer ser abençoado e quer ficar no pecado. Com que jeito isso aí? Não tem jeito. Não quer sofrer, não quer padecer e quer ficar no pecado. Uma coisa ou outra. Você tem que escolher. A nossa vida é feita de escolhas. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser abençoado. Eu escolho Deus. Eu escolho dar certo. Eu escolho vencer. Está escolhido. Diga amém. São essas as suas escolhas? Então você tem que fazer correto. Amém? A Bíblia diz que Josué encontra quem havia feito aquilo, era Acã. E Acã confessa o seu pecado. E a Bíblia diz assim, que Deus diz para Josué, eu vou te dar a vitória. Só que você, quero que você vá comigo em 8:1. Primeiro o Senhor dá a palavra para ele. Primeiro a palavra. Vai dar tudo certo, não temas. Não temas, Josué. Não te espantes. Toma contigo 3.000 de novo. E levanta-te sobre Ai e olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e sua terra. É isso? Toma contigo os 3.000.
Hã? É? Não. Mas não era uma cidade pequenininha? E Deus não estava com ele agora? Por que toda a gente de guerra, 30 mil homens? Olha lá, ó. Versículo 3. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valorosos. 30 mil homens comparado a 3 mil. Por quê? Se Deus estava com ele, e com 200 ele ganharia. Porque o Deus que você serve, ele não é negligente. É um Deus que te ensina que a diligência é fundamental. Você vai contra Ai, ela é pequena, mas você vai aprender como se faz guerra. Quando você se levanta para guerrear contra alguém, contra algo, é todo o seu ânimo, toda a sua força, toda a sua determinação, toda a sua fé. Nada de economizar contra o inimigo. Isso aí é um probleminha. Eu sempre digo para você, onde é que você cai? Nos probleminhas. Onde é que você embaraça? Nas pequenas coisas. Não importa o que você estiver enfrentando. É pequeno, médio ou grande. GG, X, LG, sei lá. Você vai colocar toda a sua força, todo o seu ânimo, toda a sua oração, toda a sua determinação. Não importa se você acha que é um pequeno problema. O Senhor disse a Josué, você vai pegar todo o pessoal de guerra, todo mundo. Não tem esse negócio. Não fatigueis o povo. As regras de Deus são claras. Você está enfrentando um problema? Então tem que ser integralmente, para valer. Diga glória a Deus. 8:26. Vá lá comigo, para nós terminarmos. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir. Você sabia que na primeira investida contra Ai, Josué não foi? Provavelmente não foi. Manda uns 2, 3 mil, mandou algum bom general lá e tal, né? É isso que Deus quer, que você fique tão importante, tão seletivo, tão elitizado, que as guerras, você não participa mais delas. Você não ora mais, você não jejua, você não busca. Você se tornou tão abençoadão, tão vitorioso, que você não consegue mais batalhar por uma alma. Você não consegue mais jejuar. Você não consegue mais buscar diante de Deus daquela maneira que você buscava antes. Por quê? Porque você está muito cansado? Porque você está desanimado? Por quê? Porque que muitos crentes não são mais como eram antes. A Bíblia diz assim que Deus disse para Josué, levanta a sua lança e não tire ela da sua mão, até que você não tenha vencido. E ele faz isso aqui, ó. O que ele faz? Ele não retirou a lança. Ele estava lá no meio da guerra, da peleja. É você quem tem que estar lá. Ou será que você virou aquele ator tão importante, não é? Da sua vida, que você não faz mais pequenos papéis? Né? Não faço mais pequenos papéis. Agora eu estou só nas grandes coisas. Que papel é pequeno na história da sua vida? Que problema é pequeno na história da sua vida? Que situação é pequena para que você não queira se desgastar se preciso, dedicar se necessário, colocar a sua vida e dizer isso vai dar certo, isso vai funcionar, eu vou lutar, eu vou batalhar e eu vou vencer. Josué estava desanimado, meu irmão. Depois que ele descobriu que havia um problema, acabou o desânimo dele. Ele descobriu a solução. O que está faltando para muitos é saber a solução. Pergunta para Deus. Deus, qual é o problema? O problema não é o que eu estou vendo. O problema está escondido debaixo da tenda. Está debaixo da terra, muito oculto. Me mostra, eu quero saber. Qual foi a vez que você orou? Eu orei semana passada. E aí? E não orou mais? Ora,
persiste. Deus, eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre a raiz do problema. Eu quero que o Senhor me mostre a raiz do problema. Onde é que Satanás está com a mão dele? Onde é que Satanás está com o propósito dele? Eu quero que isso aí seja destruído. Essa obra de maldição do diabo, eu quero que seja desfeita. Amém, irmãos? Existe um exército de Satanás contra a sua fé. Para desmotivar, para poder te abater, para poder te desanimar. Porque um soldado desanimado já é um soldado vencido. É ou não é? Você está desanimado? Por causa de um problema? Por causa da raiz do problema. Você não descobriu a raiz do problema, você não arrancou a raiz do problema. É por isso que você está desanimado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração a Deus de um compromisso. Que muitas vezes o seu desânimo, muitas vezes a sua apatia não tem utilidade. O Senhor disse para Josué, mas por que você está assim? Isso aí não tem utilidade. Tem utilidade é você descobrir a razão do problema. Quantas vezes você está abatido, desanimado, triste, porque Satanás escondeu um anátema debaixo da tua tenda. Você precisa buscar a raiz do seu problema. O que Satanás está usando contra você? É isso que você precisa descobrir. O que ele está usando para te desanimar, o que ele está usando para poder trazer derrota. O que ele está usando? Olhe para a sua vida. Será que você tem se adequado à perda? Será que você tem se acostumado a perder? Será que você acha que está tudo bem porque você acha que está? Que tal você perguntar para Deus, Deus, está tudo bem? Deus, o que há que eu não sei? O que está como uma gangrena e eu não estou percebendo? E eu só vou perceber quando já o arrombo estiver grande. Se Josué tivesse orado, Deus tinha falado com ele. Se nós orarmos, Deus fala conosco. Quem sabe seus filhos estão correndo perigo e você acha que está tudo bem. Fala com Deus. Quem sabe seu casamento está em perigo. Sua saúde está em perigo. Quem sabe a escolha que você está fazendo hoje vai marcar você para o resto da sua vida. Por que você não fala com Deus? Não chega impondo ao Senhor os seus planos. Fala com Ele, fala, Deus, eu não quero tirar o pé do lugar. Se eu não tiver certeza absoluta, que o Senhor, além de aprovar, está comigo. Eu não quero a aprovação de Balaão, não, Senhor. Que o anjo quase matou ele. Não, Senhor. Eu não quero mulas falando comigo, não. Eu quero uma aprovação que vem do teu coração. Se não for do Senhor, eu não quero. Será que de coração você pode dizer isso para Deus nessa noite? Senhor, se não for do teu coração, eu não quero para mim. Que as minhas emoções possam morrer, que a minha vontade possa morrer, mas que somente a vontade do Senhor se estabeleça, Deus. Somente. Deus, onde estão as raízes dos problemas? Mostra para o teu povo, Pai. Onde Satanás tem tido legado, onde Satanás tem tido brecha para poder entrar. Faça com que os corações se arrependam, Deus, da negligência. Se arrependam, Deus, da cobiça. Se arrependam da ambição. Se arrependam, Deus, daquilo que fizeram de errado. Oh, Deus. Nós temos que escolher certo, Pai. Nós temos que fazer boas escolhas. E nós escolhemos ouvir o Senhor. Nós queremos te ouvir, Deus. Sem a sua voz, sem a tua palavra, nós não sairemos de onde estamos. Oh, Deus.
Será que aquilo que nós queremos é o melhor para nós, Pai? Quando é que nós vamos parar de sermos motivados e sermos dirigidos? Chega de um povo escravo de motivações. Chega de um povo escravo de sentimentos, escravo de emoções. Deus, faz gerar nesta noite um povo dirigido pelo Teu Espírito. Um povo que ouve a Tua voz, Deus. Um povo que anda nos Teus caminhos. Um povo que atenta para aquilo que o Senhor quer, Deus. Um povo que quando ora, quando clama de verdade. Um povo, Deus, que não fica fingindo que está fraco, não. Mas um povo que usa suas forças até o final, Deus. Eu quero que você fique de pé. Põe a mão no seu coração. Vitória não é questão de discurso, vitória não é questão de apologia. Vitória não é questão de nostalgia. Muitos falam em vitória. Todos querem a vitória, mas poucos buscam a vitória. A vitória de Josué foi buscada pela direção de Deus, pelo empenho e pela determinação na guerra, por aprender a fazer as coisas da maneira certa e do jeito certo. Todos nós queremos vencer, mas o começo da nossa vitória está em descobrirmos se há algo que o diabo está enterrando ou está enterrado e precisa sair para fora. Quem sabe o diabo enterrou um pecado, uma ferida, uma dor, um complexo, uma maldição na sua alma, na sua vida. O Senhor quer te mostrar que você arranque e fique livre disso. Em nome de Jesus. O vale onde Acã foi morto se chamou para sempre Vale de Acor, Vale da Tribulação. Você tem que arrancar da sua vida essa maldição. Qual é a maldição da sua vida? Que o diabo usa para poder te escravizar: cobiça, avareza, o amor ao dinheiro. O que Satanás tem usado para escravizar você? Será que é a sua boca? Você é uma pessoa que fala muito palavrão, que maldiz o dia todo. Você é alguém que blasfema, que murmura. Será que é a sua mente? Você só pensa coisas ruins, coisas negativas. Será que é o seu coração que fica sentindo, planejando coisas ruins? Deixa o Espírito Santo de Deus te convencer. Faça uma aliança com Deus agora. Fala: Senhor, eu quero me arrepender do meu pecado. Deus, eu sou uma pessoa que eu falo, eu praguejo, eu amaldiçoo a minha própria vida. Deus, meu coração não é feliz. Eu sou uma pessoa amargurada por dentro. Senhor, arranca do meu coração esse mal. Arranca da minha alma, Deus, esse mal. Fala para o Senhor agora. Fala para o Senhor. Quem sabe você é uma pessoa que sente um nervoso. Você não sabe de onde vem é do diabo, é do inferno. Ele fermenta dentro de você esse nervosismo para você xingar, para você amaldiçoar, para você praguejar, para tirar sua paz, para afastar do seu lado as pessoas que amam você, que gostam de você. Peça perdão, pede ajuda para Deus. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. Quem sabe o seu mal é a cobiça. Você cobiça. Você é uma pessoa que você não consegue ser grato. Quem sabe o seu mal é falar e não cumprir. Você fala as coisas e não cumpre. Qual é o mal que o diabo tem enterrado na sua vida? Quem sabe você é uma pessoa que você não tem um caráter muito firme. Quem sabe o seu pecado enterrado é o sexo. Você é uma pessoa perturbada, você não consegue ficar sem prostituir. Coloca isso diante de Deus, porque se você quer vencer, você tem que ficar livre disso aí. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu faço uma aliança com o Deus da minha vitória, que eu vou quebrar toda aliança com o meu inimigo. Tudo que existe em mim, enterrado pelo diabo, vai ser arrancado em nome de Jesus. Complexo, cobiça, frustração, maldição, ira, em nome de Jesus. Tudo que há dentro de mim vai ser desenterrado
em nome de Jesus, porque eu quero parar de lamentar, parar de sofrer, e eu quero vencer, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Existe uma guerra para você guerrear e uma vitória para você conquistar. E Satanás está contando em desanimar você. Ele está contando com o seu desânimo, ele está contando com a sua vontade de desistir de tudo. O Senhor olha para você nessa noite e diz assim: o que é que você está fazendo? O Senhor está dizendo para você qual é a razão do teu sofrimento. Ele disse para você na palavra dessa noite, na oração, o que você tem que fazer para você mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida venha cobrir você e libertar a sua alma e desenterrar todas as maldições que estão enterradas na sua vida. Toda obra de Satanás que está enterrada, que seja desenterrada e lançada no inferno, em nome de Jesus. Amém.